amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos presentes aqui com mais uma edição, com muita satisfação e honra, da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria inédita aqui na história da imprensa friburguense entre o Jornal de Nova Friburgo Digital e o Hotel Fabris. Por isso eu sempre, reiteradas vezes, eu resisto e agradeço aqui a empresária Ana Paula, ao Arthur, Leandro, enfim, a turma toda aqui do hotel que sempre recebe a gente com carinho, a gente poder fazer essa gravação chegando até vocês. E com satisfação também a gente tem recebido sempre convidados muito especiais, que têm, eu costumo dizer, que fazem acontecer, que têm coisas boas a mostrar, e é importante isso, a gente ter a presença aqui de pessoas que têm esse conteúdo, que produz, enfim, que faz acontecer. E hoje estou tendo a satisfação, queria desde já registrar um agradecimento aqui, a doutora Lúcia Almo, que vai contar um pouquinho da história. Quem não conhece, ela já é bastante conhecida aqui em Friburgo, quem não conhece vai conhecer um pouquinho para saber, veja bem, profissional de odontologia, dentista, cirurgião dentista, e se descobriu também de algum tempo para cá, e é essa história também que ela vai contar, como escritora de livro infantil, já bem premiada, já bem destacada, enfim, vocês vão conhecer os trabalhos aqui dela, aqui bem legal. Então, doutora Lúcia, antes de mais nada, obrigado pela sua presença, uma grande honra, uma grande satisfação. E eu queria então, doutora Lúcia, que a senhora comentasse um pouquinho assim, primeiro fala um pouquinho da pessoa, doutora Lúcia, depois da dentista, da profissional da odontologia, e depois como é que chegou essa descoberta sua aí? Eu sou dentista em Nova Friburgo já há mais de 30 anos, várias pessoas me conhecem, já tratei de parlamentares, de filhos de várias pessoas, que me conhecem, e também trabalhei na faculdade de odontologia durante 12 anos como auxiliar de ensino em ortodontia, né? E eu sigo minha trajetória, eu amo minha profissão, eu gosto de estética, de alegria, né? O sorriso é a expressão mais alegre que nós temos, e eu gosto muito da minha profissão. E o que aconteceu de eu me tornar assim, uma escritora infantil tem muito a ver com a odontologia também. Porque Você atendia também muitas crianças, o público seu é cliente muito lá. infantil, mas eu acho que isso descrever vem um pouco de dom também. Mas quem assim descobriu assim isso em mim foi uma paciente que eu atendi de emergência no dia 31 de dezembro de 2022. Ela estava hospedada numa pousada em Lumiar, e ela caiu e bateu com o dente e fraturou. E aí eu ia passar o ano novo na casa da minha irmã e eu vi vários pedidos, né, Lúcia, por favor, não sei o quê. Alguém deu meu telefone particular e aí eu fui atender essa moça. E por coincidência, né, uma jornalista, né, que estava indo fazer um curso em Chicago. E eu fiquei muitas horas com ela, né? Porque ela fraturou o dente, assim, rente gengiva, eu tive que tratar, colocar um pino, e ela ia viajar 2 dias depois, ela estava muito nervosa, aí eu fiz um provisório melhor que eu pude, e nisso nós esgotamos todas as nossas conversas. E como estava muito perto do Natal, saiu o assunto do Natal. E eu falei com ela que eu ia muito para Macuco, né, uma cidade próxima daqui, 60 quilômetros, capital do leite, né, tem parente lá. E por ser uma cidade pequena, eu comecei a me envolver, né, na parte social e tal, religiosa, e passei a ser professora de catequese, porque minha filha então tinha 10, 11 anos e precisava de fazer primeira comunhão e tal. E aí, quando foi montar a árvore de Natal, com licença, né? Como foi montar a árvore de Natal, saiu uma confusão entre as crianças, porque todos queriam colocar a estrela guia na árvore. Só tinha uma. E só tinha uma. E nisso começou aquele bochicho, aí um virou para o outro e falou assim: tia, eu queria colocar a estrela, mas ele pegou a estrela da minha mão. Ele está pensando que ele é o dono do Natal? Aí o outro falou assim: não, tio, o dono do Natal não é o dono do shopping?
que tem muitas Sim. coisas para vender. O outro, não, o dono do Natal é o dono da fábrica de bicicleta. O outro, não, é o dono da fábrica de celular. E aí eu fiquei totalmente perdida naquele universo. Parei a aula ali e tal, falei, outro dia a gente acaba de montar e tal, não sei o quê. E eu estava até assim desanimada, porque eu não poderia, como eu conseguiria passar, não estava conseguindo passar o que era o Natal, foi a confusão da árvore. Então eu fui para casa, dormi, né? E assim, eu tive orientação de fazer uma história e fazer um teatro com eles. Esse livro aqui antes foi um teatro. É uma menina, né, que ela está à procura do dono do Natal. Que maravilha. Então, ela pergunta todos os inseridos no festejo se é um deles. Ela pergunta se é o Sino. Aí o Sino fala que ele faz parte do Natal, mas que ele está para anunciar o Natal, badalando, fazendo muito barulho para anunciar o Natal. Uhum. Aí as guirlandas, né? As guirlandas enfeitam todas as casas, shoppings, igrejas, hotéis, tudo. A guirlanda ela quer dizer que ela está felicitando a chegada do Natal. E isso, todos eles foram personagens do livro, né? Eles foram personagens do Dono do Natal. Ou seja, eu fiz, através do teatro, descobri quem era o Dono do Natal. E essa jornalista falou assim para mim, Lúcia, por que você não transforma isso num livro? Aí eu falei, não, nunca pensei, já fazer um teatro já foi uma dificuldade. Ela, não, eu falei, fazer um livro é muito caro, né? Vai ilustração, muitas coisas. Ela falou assim, não, você faz o livro e eu vou pedir uma amiga minha para fazer um projeto para você, para apresentar na Lei Rouanet. Aí eu falei, Lei Rouanet? Mas a Lei Rouanet não é só para artistas que cantam, né? Tipo, vários artistas consagrados. Por quê? A Lei Rouanet? Ela falou, não, Lei Rouanet, ela prestigia também autores, escritores, teatros, música, balé, tudo. Você tem que mandar um projeto para o MINC e aí você monta o seu livro e eu peço minha amiga para te ajudar a fazer esse projeto. Aí eu mandei, conforme a amiga dela entrou em contato comigo, eu mandei e eu passei, né, entre 10 pareceristas, são professores com de literatura, com mestrado, doutorado, né, capacitados pelo MINC, para fazer uma escolha. E eu passei com esse livro, Dono do Natal. Só que eu desconhecia a Lei Rouanet, como que ela funciona. Aí a Lei Lúcia, eu vou te Rouanet... interromper, pedir licença, interromper que está na hora da gente fazer a primeira paradinha, porque é muito Tá, interessante isso, porque você desbravou um caminho quase que inédito, que nem você, né, esperava. E muito interessante, como está na hora, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui e voltamos no segundo tá bloco para a bom, gente falar mais sobre o tá seu ok. primeiro livro e a própria Lei Rouanet, que inclusive pode servir, né, quem sabe, de perspectiva, de abertura, para que outros possam pensar Posso também, tá pensar. bom? Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco aqui da Coluna Café com você, nosso talk show. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui no segundo bloco da coluna Café com você, nosso talk show, parceria do nosso jornal com o Hotel Fabris. Hoje, né, tendo a satisfação, a honra e ficando muito contente, fazendo descoberta de tudo, de conhecer, né, eu já conheço, mas os leitores já conhecem um pouquinho, mas eu conhecer mais ainda dessa forma, a doutora Lúcia Almo, que é dentista, né, profissional da odontologia de alguns anos, e se descobriu também aí escritora infantil já premiada, e talvez eu diria que o grande prêmio seu foi você ter sido quase que a desbravadora, né? Parece que foi a pioneira, que você dizia, interrompi no primeiro bloco, de ter conseguido, até meio que surpreendente, o apoio
da Lei Rouanet para É, custear o livro, não foi isso? eu consegui o apoio da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet você tem que ir à conquista de patrocinadores. Aí é um caminho bem difícil, né? Eu até, se eu pudesse, né, ter algum meio de pedir aos parlamentares que fizessem um complemento nessa lei, para que as pessoas que fossem principiantes, né, ou até pela própria idade prioritária, né, que eu já passei de 50, que tivesse mais uma facilidade de conseguir esse patrocínio, porque eu já estou no meu último ano e não consigo patrocínio. E eu sempre peço às empresas que tenham finalidade com o livro. Eu pedi a Suzano, que é uma empresa de celulose, a BIC, né, que é de canetas, e por aí vai. Não vou aqui entrar em questão, porque são muitas empresas que eu pedi e todos me desejaram sucesso, boa sorte, né? E eu não consegui até agora o patrocínio da Lei Rouanet, mas Mas quem mesmo sabe, né? assim, que a gente percebeu é que você se descobriu, se empolgou e apesar dessas adversidades, seguiu em frente e isso aí deu origem a outras publicações. Há outras publicações. Esse aqui, eu falo que o dono do Natal é o rio e os outros são os afluentes. Esse aqui é o som que vem do céu. Esse livro foi inspirado num concerto da banda Euterpe, com o multi-instrumentista Tiberê Schwartz, que é um dos instrumentistas maiores do Brasil, né? Conhecido internacionalmente. E eu fiquei encantada com tanta coisa que ele tocava ao mesmo tempo. E eu estava com um sobrinho, pequenininho, sobrinho neto, e ele veio comigo e perguntando: tia, como que surgiu o som? Como que fez a flauta? Como que fez o piano? E eu fiquei assim, enrolada com as respostas. Aí eu fui pesquisar e fiz esse livro. Assim, eu comecei que no mundo no início não existia nada, né? Era um mundo escuro e que tivemos a noite e o dia, e começou a saber o som sobre o barulho da natureza, né? O barulho do mar, que são as ondas altas e baixas, o barulho da chuva, do vento, o barulho dos animais em si, né? E o que, assim, foi o que eu agreguei a esse livro, que ele é informatizado, né? Porque quando eu falo que os homens prestarem atenção no som dos animais, ele tem um QR Code, Isso é muito que interessante. quando você lê o QR Code, Você escuta o som. escuta o som e vê o bicho, tá? Verdade. Vê o bichinho. E aqui, quando o homem pensa que os pássaros eram os cantores da natureza. E isso foi Então, interessante. aqui são vários, né? QR Code do canário, do trinca-ferro, do sabiá, do bem-te-vi. Isso é muito interessante que a gente já teve a oportunidade, né, doutora Lúcia, de fazer algumas matérias no jornal. Uma das primeiras, a gente contou até com a participação e apoio do nosso amigo comum Gislan, grande jornalista, né? E amigo e parceiro meu. E depois nós fizemos, a primeira foi com relação a essa sua conquista da Lei Rouanet. É, Depois, desculpa, nós fizemos nesse livro e publicamos no jornal alguns QR Codes, porque você faz a leitura e escuta. é. E assim, esse livro, eu, através da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editores, a qual eu pertenço, né? Muito Que importante isso. eu tive assim, uma cortesia de, durante um ano, participar, né, como associada, e eles me apresentaram um concurso literário da ASE da Literatura, que é a editora Azinha, né? Ela chama de Azinha. E essa editora em Portugal, e eu fiquei selecionada entre os 10 melhores livros Que infantil que a maravilha. editora lançou no ano 2024. E aqui o QR Code, o último, né, é a nossa banda Euterpe, Que né, bacana, hein? que eu pedi também autorização, né, à banda, né, para que eu pudesse apresentar o meu Muito livro interessante. 4 minutos da banda, né? Muito E eu interessante. consegui esse. Maravilha. E aí também com esse livro, O Som que Vem do Céu, através da Anne também, eu me inscrevi no concurso Ecos da Literatura, que é a literatura ecoando pelo Brasil. Então foram 962 escritores que mandaram os seus trabalhos e foram, acho que 104 que foram agraciados, né? E eu, entre 962 autores, os
críticos literários, né? Tinham vários professores, doutores, pessoas de jornal, né? Todos mais de São Paulo e Santa Catarina, que foram do júri. E escolheram que o meu livro foi o melhor título entre os 962 livros. E aqui eu trouxe para esse troféu da você, conquista. né, e para todos os seus leitores, né, o troféu de primeiro lugar. Que maravilha, Com o hein? melhor título. Que E o maravilha. mais emocionante quando eles chamam lá, né, que em primeiro, o livro, o título escolhido foi, e Você aí ela estava vai presente na puxando, solenidade? estava presente. Ela vai puxando assim, devagarinho, o som que vem do céu, de Lúcia Alvo de Moraes. E você ser aplaudida por, tipo, 1000 E foi pessoas onde que a estavam na solenidade? plateia, Foi onde? foi em São Paulo. São Paulo. Foi no bairro de no bairro da igreja de Santa Cecília, ali no centro. Que maravilha, viu? Por isso que eu falei que só temos tido a felicidade de receber convidados aqui que têm coisas bonitas, coisas bacanas, né? Conquistas, enfim, coisas a apresentar. E certamente, acho que a odontologia daqui a um tempo mais perde uma dentista, Não, né? não perde Pela não, porque aposentadoria também. como autor, como escritora, assim, foi só investimento até agora. Não, Então, não, mas com o um início também, convenhamos desse aqui pouco de agora, né? retorno, né? Eu Que eu aguardo, tenho né? impressão, não tenho certeza que daqui a pouco os patrocinadores, os apoiadores vão começar a ver esse lado, que infelizmente você vê que é muito difícil hoje, é o futebol feminino que tem dificuldade, os artistas, né? Até você atingir aquele grau assim de apoio, infelizmente as firmas não têm um olhar ainda assim como deveria ter. Mas acho que o caminho que você está perfeito, ainda temos mais um livro daqui a pouquinho para a gente falar aqui agora. Ela também foi um dos destaques da Bienal, você vê como é que ela está viajando, está indo longe, né? Na Bienal eu tive lá meu minuto, né, de fama, né? Então tá bom, vamos falar sobre isso agora daqui a pouquinho, então já está na hora da gente fazer a nossa segunda paradinha, a gente vai para o nosso segundo e último intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco aqui para a gente concluir esse papo maravilhoso, essas descobertas. Descoberta não, né? Para mim nem tanto, mas revelação de mais informações sobre essa coisa muito legal aqui nesse trabalho com a doutora, né? Doutora dentista e escritora, doutora Lúcia Almo. Daqui a pouco a gente está de volta. do jornal, do Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui agora para o nosso terceiro e último bloco, recebendo hoje essa figura muito querida, encantadora, a doutora Lúcia Almo, né, dentista, escritora infantil, e que está falando aqui do seu Rio de Sucesso, né? Vamos falar de mais um afluente aqui, que foi o terceiro livro, né? Você já tem o terceiro livro também, né? Como é que foi a história desse livro aqui? A história desse livro, eu estava num clube e estava um céu lindo, maravilhoso, mas Friburgo, né? Você sabe, Friburgo assim, às vezes se estressa e cria aquelas nuvens. E tinha uma menininha que chorava muito com medo da chuva. Aí, e a mãe estava com o bebê no colo e a menininha chorando, aí eu fui distrair essa menina. Eu falei, olha, mas a chuva é boa para lavar o telhado. Como que a gente levar o telhado? Como que é lavar as calçadas? Entendeu? Aí eu fui distraindo ela, e aí eu fiz esse livro sobre a água. Água de beber, de lavar, de brincar, vamos preservar. Porque eu falava com ela, você não estava na piscina? Água de brincar. Você não está com sede? Você falou que está com sede agora? Está chovendo lá fora, mas você vai beber água. Aí eu fiz esse livro. Aí esse livro ele também está de acordo com a ESG, né, que é uma sigla americana que quer dizer o governo atribuindo políticas públicas para proteger o meio ambiente, para nos conscientizar. Então eu começo aqui falando que a água é a maior quantidade no planeta, né? E vou falando todas as formas da água. A água corre em nosso corpo, né?
E a água é importante para a plantação. Essa aqui, a plantação é uma fazenda que um amigo meu administra. Essa foto aqui é real, tá? Uhum. E aí eu vou falando da água em todas as suas modalidades, Que né? bacana, Como que muito ela legal. surgiu, né? Que a criança sabe que é subterrânea, da chuva, das geleiras, né? As crianças às vezes não sabem. Por que que o peixe tem um alimento no mar? Por causa da água doce, né? Que vai formar o plâncton. E aqui eu falo da água potável, né? E depois eu termino o livro, né? Como falando todo o tipo de água, né? Que é bom. E preserve a natureza, preserve a água e viva feliz. E aqui eu falo que um copo de água é como se fosse um copo, um rio de água viva correndo dentro de você. E preserve a natureza, preserve a água e viva feliz. E esse livro aqui, o que eu fiz? Eu preenchi o edital Multilinguagens de Nova Friburgo com a Lei Aldir Blanc. E foram 10 pessoas que foram agraciadas. Eu fiquei em 6º lugar, né? E consegui, com o Ministério da Cultura, né? Aqui está a tarja, né? Da Lei Aldir Blanc. Né? Que maravilha. E esse livro eu já distribuí em 3 escolas públicas. Que bacana. Né? E aí, doutora Lúcia, esse livro aqui, quer dizer, esse e todos os demais aqui, você teve uma recente participação mês passado, nós tivemos, né? Foi adiantado até a Bienal do livro, que normalmente é em setembro, parece que foi antecipado para junho. E você participou também, participou com esses livros também? Como é que foi a sua Não, eu não participação? participei assim com os livros, né? Ou através do MINC, eu fui à Bienal como autora, né? E lá, né, como autora, eu já estava inscrita como autora, e eu fui para o stand do Rio, Capital Mundial do Livro. E lá tinha uma plataforma, né? E tinha homenagens aos escritores infantis. Aí você veste uma capa, eu quis homenagear, né? Quer dizer, eu fui homenageada e quis homenagear a Maria Clara Machado. Eu vesti a capa da Maria Clara Machado e eles fazem, você fica numa plataforma, acho que de 50 segundos ou 1 minuto, e aparece Rio Capital Mundial do Livro, aparece você e com a homenagem ao escritor infantil. Puxa Foi a vida. minha participação, foi essa na Bienal. Mas foi muito bom. Muito bom Tá lá no mesmo. meu Instagram. E Isso, assim, deixa o Instagram aí pro outra pessoal. coisa também, né? Muitas pessoas aqui em Friburgo me conhecem pelo meu jeito, né? Eu, assim, se eu falar com você, eu sou escritora infantil, segue no Instagram, Lúcia Alma, tá. Eu tenho esse papelzinho aqui, ó. Eu entrego a pessoa, já entreguei ali na entrada do hotel. Lúcia Alma, escritora. Por quê? O Instagram, ele te auxilia muito as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? E agora eu vou participar de mais editais. Já estou participando de edital aqui em Friburgo, não sei se eu vou ser selecionada, que não saiu ainda a resposta. Mas tem o edital do Estado do Rio, né, em literatura, mas se divide em porções. Para Friburgo, acho que vão ser só 6 pessoas, 6 que em escritor, né, que vai conseguir ser contemplado. Mas, de qualquer forma, quando você preenche o edital, ele pergunta da sua rede social. Então, quanto mais pessoas me seguirem, mais eles vão ver que tem uma rede social engajada na literatura. Cite aí para o pessoal ver direitinho lá. @Lúcia Almo, escritora. Isso aí. Se puderem me seguir, né? E também vão ver meu trabalho lá. Eu conto com a presença de vocês no meu Instagram com muita alegria. Doutora Lúcia Almo, puxa vida, que papo bom, que detalhes interessantes. Você vê interessante para mim que já conheço, a gente de vez em quando está publicando, tá para sair essa matéria última da sua participação lá nesse evento no Rio. A gente está sempre trocando as figurinhas assim, por isso surgiu aí essa oportunidade também da gente ter essa conversa, né? Então, realmente muito interessante, parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que, né, a dentista, eu não sei se eu posso desejar vida longa, porque já tem a sua trajetória. Minha avó foi o 103, né? Eu acho então, mas como dentista eu não sei, né? Mas como escritora, sei que você ainda está só no início e com certeza absoluta já fazendo esse sucesso todo. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez. Tem um negócio importante aí que a gente como dentista, nós estamos na campanha do Julho Laranja. O que significa essa campanha? É uma campanha
que é aderida pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Regional de Odontologia, né? Foi escolhido o Júlio Laranja, temos um mascote aqui, ó, que é o passarinho Julito. É uma campanha para que os pais levem seus filhos ao ortodontista entre 5 e 7 anos, porque é a partir dessa idade que começa a ter os problemas, né, respiratórios, a criança dorme de boca aberta, a criança mordida cruzada, tem peixinho para frente, e dessa forma, né, a gente pode estar prevenindo um problema maior. E aqui a minha filha, né, que é a odontopediatra Liz Helena Moraes, né, e Moraes Pinheiro, e a campanha nós aderimos lá no consultório, né, que ela é ortodontista mais infantil, eu também sou ortodontista, e nós estamos participando dessa campanha, que é uma campanha a nível nacional. Inclusive, todo o Palácio do Planalto e todo o Congresso Nacional ficam iluminados pela cor laranja nesse mês de julho. Tá? Maravilha. Doutora Lúcia, que bom. Ainda que eu quisesse esquecer, deixar um pouquinho do lado da dentista, não conseguiria, que você lembrou aqui, além de ter sua filha dando continuidade à sua profissão, daqui a pouco fica só ela, né, odontologista, e vai só no canal trilhando aí seus afluentes aí do seu rio de sucesso de publicações. Doutora Lúcia Alves, muito obrigado pela sua presença. Sei que você está sempre ocupada, mas sempre ocupadinho, mas deu essa oportunidade aqui. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. E te agradecer mais uma vez. Não, eu que agradeço, eu que agradeço, tá? Muito obrigada por seu convite. Muito obrigado, doutora Lúcia. E eu queria também dizer a você justamente isso, né? A gente está chegando aqui ao final. Coluna Café com Você, nosso talk show, essa parceria com o Hotel Fabris, sai da página 9. Vocês estão vendo no início aqui da coluna a vinheta, ou uma descrição aqui rápida sobre o presidente da doutora Lúcia. E embaixo estão vendo o botãozinho vermelho ali, né? É só clicar para vocês terem o acesso direto, sem digitar nenhum link nem nada, já cair assistindo na íntegra aqui. Agora, além desse aviso, eu queria deixar um outro recadinho também. Algumas pessoas, às vezes, quando eu digo isso, que pode confiar de apertar no link lá e assistir pelo jornal, e algumas pessoas já andaram me perguntando, mandando uma mensagem lá para o jornal, puxa, eu não estou conseguindo. Se você não está conseguindo, a minha sugestão é que você verifique primeiro se você tem instalado no seu aparelho o leitor de PDF e se ele está atualizado. Se eventualmente você clicar e ele não abrir, você vai lá na loja de aplicativo, né? Principalmente do Play Store, bota lá leitor de PDF, né? De preferência o Acrobat, só clicar ali, não tem custo, é levinho, baixou, você fez isso, aí automaticamente só clicar no botãozinho vermelho para poder assistir, e o jornal está à disposição aqui, e se Deus quiser estaremos de volta na próxima edição com mais um convidado para estar com a gente aqui. Bom, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima edição.